Olá a todos, eu começo a ter, como sempre, testando o áudio, né? Começo como sempre testando o áudio. Começo como sempre fazer um teste do áudio. Está funcionando? Está um pouco baixo. Deixa eu ver se dá para melhorar aqui. O áudio está funcionando, né? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Está um pouco baixo. Testando. Acho que dá para ir, né? Um pouco baixo, parece, mas dá para a gente ir. Eu gostaria de começar lembrando que essa é uma live especial, né? Eu não havia planejado, não havia o planejamento da live. Essa live ela nasce de um conjunto de assim, provocações, né? A primeira provocação, ela vem do Eduardo Banks, né, que é um ativista ateu. Ele comentou uma das minhas postagens de blog, no blog Mente Ateísta, no qual eu falava do fato de que o cristianismo ele não produz mudanças permanentes, né? Ou seja, as mudanças do cristianismo são mudanças geralmente que não são permanentes, né? Ou seja, são mudanças que elas não são mudanças que mudam a estrutura do sistema, né? E ele trouxe para minha atenção a questão da causalidade e a questão da correlação, né? Ou seja, mas eu já havia recebido comentários, né? Aqui, nesse canal mesmo teve um vídeo meu que foi comentado, acho que por um cristão, né? Por um crente, um cristão, no qual ele falava exatamente que o vídeo ele comentava sobre uma correlação entre violência e cristianismo, né? Para quem tiver interesse, eu tenho um livro que chama Ciência para Não Cientista, volume 2, Religião, no qual tem capítulos inteiros sobre esses gráficos, né? São gráficos que eu fui fazendo, que eu fui correlacionando o número de cristãos em um país versus algumas variáveis, como o IDH. O único índice que correlaciona de forma positiva com o cristianismo é, curiosamente, o PIB, né? Ou seja, o PIB, né? Que é o produto bruto de um país, né? Eu gosto sempre de checar o som, né? O PIB, né? Eu gosto sempre de checar, né? O PIB, que é o produto bruto de um país, curiosamente, foi a única variável. Curiosamente, o PIB foi a única variável que se correlaciona de forma positiva com o cristianismo, né? Como você mede o cristianismo? Em geral, esses dados não são fáceis de conseguir, então o que que você faz? Eu vou lá na internet, eu busco os índices disponíveis, né, de taxa de cristãos, né, versus algumas variáveis, como o IDH e o PIB foi o único, né, que correlaciona de forma positiva. Mas, curiosamente, aí eu já tinha suspeito, né, já o PIB per capita, né, que mede a riqueza por pessoa, nesse caso não é correlacionado com o cristianismo. Uma reação que geralmente eu obtive nesse vídeo meu, que eu comentei a correlação entre a violência e a taxa de cristianismo, é que as pessoas elas tendem a ficar bastante defensivas, né? Eu tenho até amigos próximos, um curso superior. É bastante curioso, né? Porque se eu falar para uma pessoa, por exemplo, que existe uma correlação entre vender sorvete e sol, né? Ou seja, quanto maior o sol, né? Quanto mais quente for, maior vai ser a venda de sorvete. Eu nunca vi ninguém reclamando sobre isso, né? Eu nunca vi. Isso vale também para a ciência, né? A similaridade entre
os felinos, né? Se você pegar a similaridade genética entre um leão e um gato doméstico, é de mais de 90%, né? Porque são animais que geneticamente pertencem o mesmo grupo, né? Tem o mesmo grupo genético. Mas ninguém vai. Eu nunca vi ninguém implicando com isso, né, de que gatos e leões têm a mesma descendência. Mas agora, quando a gente fala que humanos e macacos e gorilas possuem a mesma descendência, aí é aquela gritaria, né? É curioso, né, como que a religião distorce a realidade, né? Então, quando eu falo nos meus livros, eu já falo isso com pessoas, até pessoas com curso superior, as pessoas reagem de forma rápida e defensiva. Quando eu falo que existe uma correlação entre cristianismo e violência, como exemplo, né, eu não estou dizendo que o cristianismo causa violência, né? Essa é a diferença entre correlação e causalidade. Para quem tiver interesse, no meu livro Falácias, né, eu já indiquei 2 livros, o segundo, né? O primeiro livro que eu indiquei para vocês aqui, para essa live, que está relacionado com essa live, é o meu livro Ciência para Não Cientista, volume 2, Religião. Né? Eu tenho vários gráficos no qual eu mostro a correlação entre cristianismo, né, taxa de cristãos em um país, e algumas variáveis, como IDH, felicidade. Novamente, correlação não é a causalidade. Eu vou explicar para vocês melhor o que eu quero dizer com isso. O segundo livro é Falácias, né? Porque no meu livro de falácias eu tenho um capítulo inteiro sobre diagrama de caixa, né? O que é um diagrama de caixa? Um diagrama de caixa é uma forma com que você consegue pensar em uma estrutura. Se você tem um conjunto de fatores, né? Um conjunto de coisas que acontecem, né? Que geram um conjunto de fenômenos, né, que acontece. O diagrama de caixa é uma forma com que você consegue correlacionar esses eventos. Né? Então, quando eu falo de correlação, quando a gente fala de correlação, as pessoas querem dizer 2 tipos de correlação, né? Geralmente, em geral, o que as pessoas querem dizer. Primeiro, as pessoas falam de correlação linear, né, que é a correlação mais comum. E segundo, as pessoas falam de correlação, ou quando as pessoas negam correlação, quando as pessoas afirmam correlação, elas estão falando de correlação de primeiro grau, né? Ou seja, o que é correlação de primeiro grau? Correlação de primeiro grau é quando a causa é direta, né? Se eu disser para você que um soco na cara causa uma dor, essa correlação é direta, né? Existe uma correlação direta. Quanto mais soco você der em uma pessoa, mais dor ela sente, né? Claro, vai ter um limite biológico para isso, né? Mas existe a correlação direta, né? Que é o evento direto, mas tem correlações indiretas, né? Que é isso que quer dizer. Talvez uma analogia, que não sei se vai ajudar para vocês, ajudar vocês a pensar aqui. Suponha que você vê fumaça, né? Você tem um local com muita fumaça. E dá para você concluir que tem um incêndio em um ponto específico? Claro que não, óbvio que não. Pelo menos não deveria, né? Porque a fumaça, ela viaja, né? Então, por exemplo, se você tiver um quarto cheio de fumaça, pode haver um buraco que está entrando a fumaça que está bem longe. Talvez o incêndio está bem longe, ele passa pelo cano, né? Pelo um cano e entra no quarto. E o quarto fica cheio de fumaça. Se tem fumaça no quarto, quer dizer que o quarto está em incêndio? Não necessariamente, né? Exatamente, a correlação, ela é como a fumaça, né? A correlação, ela tá te avisando que existe alguma coisa ali, né? A correlação é o ponto de partida para uma pesquisa científica, né? Vamos supor que você queira investigar, por exemplo, você quer aprender mais sobre o cristianismo, né? Você quer aprender mais sobre os impactos do cristianismo em uma sociedade, né? Na cabeça do cristão, né? A cabeça do cristão, o cristianismo só faz o bem, né? O cristão em geral não consegue admitir que o cristianismo é capaz de fazer o mal, né? Essa é a parte mais curiosa. Como sempre, eu testo o áudio, né? Eu gosto de testar o áudio para ver se está tudo certinho aqui, né? Gosto de testar o áudio, né? Tá. Olá, nós vamos fazer uma pequena pausa neste episódio que eu espero que seja sendo interessante para você, para vocês ou para você, para falar sobre os meus livros, né? Eu tenho vários livros lançados na Amazon e esse podcast que é sobre desinformação, infodemia, discurso de ódio, eu tenho alguns livros que eu posso indicar para vocês, caso vocês tenham interesse. Estão todos disponíveis na Amazon em formato impresso, audiolivro e Kindle. Então, o primeiro que eu gostaria de sugerir é um livro meu que é chamado Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News. Ele está na segunda edição. Essa nova edição que eu lancei agora é bem rica, né, com bastante detalhes, ela é bem mais longa. O livro ele tem um diferencial que ele é separado em 2 partes. Ele é separado em uma parte mais teórica, um pouco que na primeira edição não foi tão estendida, mas na segunda eu estendi bem mais
a parte teórica de discussão, que fez com que o livro ficasse mais longo, e tem também a segunda parte, que é mais prática, né? Na segunda edição eu atualizei as ferramentas, porque quando eu lancei tinha mais o chat GPT, aí já estamos no GPT-5, já temos o DeepSeek, nós temos o Gemini, então, ou seja, existe uma gama de ferramentas que pode ser usada. Então, se de um lado a inteligência artificial ela é usada para fazer manipulação, fake news, desinformação, de outro lado ela pode ser usada para nos proteger. Então, eu sugiro fortemente meu livro Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News. O segundo livro que eu gostaria de oferecer para vocês, de sugerir, é meu livro Inteligência Artificial e Democracia. Inteligência Artificial e Democracia é um livro que foi escrito com o objetivo de falar sobre o bolsonarismo, isso logo no início do bolsonarismo. Então o livro ele foca em como que a inteligência artificial é usada para manipular o discurso público, né, criando desinformação, realidades paralelas e outros assuntos. O segundo livro que eu gostaria de sugerir para vocês, que tem a ver com esse podcast, é o meu livro sobre falácias, né? O livro sobre falácias, porque toda desinformação ela se baseia geralmente em um conjunto de falácias, né? São distorções da realidade, e nesse livro, que é mais focado em falácias, o nome do livro é Falácias, né? Vocês podem achar tudo isso no meu perfil da Amazon, né? Eu sempre deixo o link para vocês nos episódios do podcast. E mais um que eu vou indicar para vocês, mas no meu perfil da Amazon, vocês podem achar todos os meus livros, que é o sobre o bolsonarismo, que é Ciência para Não Cientista, volume 1, Bolsonarismo, que foi o primeiro livro que eu lancei sobre o bolsonarismo, né? Ele tem uma abordagem um pouco mais racional, né? Como que as lógicas distorcem toda a desinformação, discurso de ódio, infodemia e fake news, que é baseado nisso, né? Baseado em distorções de fatos, né? Eu dou exemplos como, por exemplo, do uso de gráficos para distorcer a realidade. Então, abração a todos e nos vemos, nós vamos retornar ao podcast. Então, na cabeça do cristão, né, o cristianismo não causa o mal, em nenhum momento, né? Isso explica por que eles ficam tão defensivos, né? Mesmo pessoas com curso superior, né? Eu já tive mais de um caso com amigos próximos com curso superior que quando eu falei dos meus resultados no meu livro, que nem são novos, né? Esses resultados não são novos. Quando eu achei esses resultados da correlação entre cristianismo e violência, eu achei que era algo novo, né? Depois eu fui descobrindo que não. Isso já foi encontrado nos Estados Unidos, isso já foi encontrado em outros pesquisadores apontaram a mesma coisa. Então, assim, eu achei que encontrei uma coisa nova, né? Mas não é. Já tem vários pesquisadores apontando a mesma direção. Mas é incrível como é que as pessoas ficam defensivas quando se fala que violência entre existe uma correlação positiva, né? Correlação não é causalidade. Quando fala existe uma correlação positiva entre cristianismo e violência, as pessoas ficam defensivas. Elas deveriam perguntar: explique-me melhor o que você quer dizer com isso. O que que isso poderia perguntar? O que que isso implica, né? Qual a implicância disso? E como você conseguiu? As pessoas poderiam perguntar: como você conseguiu esses dados? Como você coletou esses dados, né? Como que você calculou isso? Não. As pessoas ficam defensivas, né? É bem curioso, como eu disse, se eu disser que há uma correlação entre vender sorvete e calor, as pessoas ou elas vão mostrar indiferença, elas vão ignorar, falar, legal, curiosidade, ou elas vão perguntar, né, como você calcula isso? Ou falar, olha que curioso, né? Que interessante, né? Você achou isso, né? Não, mas quando fala de religião, mesmo pessoas com curso superior, eu tenho vários amigos próximos, as pessoas ficam defensivas, né? Por exemplo, teve uma postagem no nosso blog Mente Ateísta, no qual eu fiz um estudo sobre. Nós tivemos aqui no nosso canal a professora Ângela Soligo, né? E eu convidei ela para vir no meu podcast Mente Ateísta, porque ela comentou um artigo da UOL no qual os deputados queriam colocar a Bíblia nas escolas e a justificativa deles é de que ia diminuir a violência, né? As justificativas deles, né? Que ia diminuir a violência. Então eu decidi fazer uma pesquisa boba, né? Simples, né? Eu peguei alguns dados de homicídios, né, que é disponibilizado na internet e correlacionei com a taxa de cristianismo daquele estado, né? Ou seja, quanto é a taxa de cristãos do estado, né? E eu achei zero, né? Não teve nenhuma correlação. Teve uma correlação positiva, mas é muito pouca, né? Então você pode ignorar. Então, o máximo que você dá para concluir desses dados é de que o cristianismo não influencia a violência, né? Então, isso já derruba a ideia dos parlamentares de que Bíblia nas escolas ajuda a violência, né? Só de você achar correlação zero,
né, ou correlação ligeiramente positiva, né, quase zero, ligeiramente positiva, já prova que não há nenhuma correlação entre educação religiosa, educação cristã e violência em um Estado. Contudo, né, aí vai, vale um porém, né? O porém é de que eu fiz a mesma regressão, né? Eu fiz o mesmo truque, né? Eu fiz o mesmo estudo de correlação linear, não, lembrando, correlação linear. Eu fiz o mesmo estudo de correlação linear entre eleitores do Bolsonaro, ou seja, pessoas que votaram no Bolsonaro, e feminicídio, né? Morte de mulheres. E é positiva, e é forte a correlação. Isso quer dizer que votar no Bolsonaro leva as pessoas a matarem mulheres, né? Não necessariamente, mas isso quer dizer o seguinte, que o discurso de, muito possivelmente, aí entra a parte que eu acabei de falar, né? A correlação, ela é como fumaça, né? Ela é para poder indicar para você que talvez tenha uma área interessante para você pesquisar. Então, se você vai fazer um doutorado, um mestrado, um TCC, uma iniciação científica, você pode usar a correlação como ponto de partida, né? Então, se eu achei uma correlação positiva entre bolsonarismo e feminicídio, e suponho que você queira fazer um TCC, você queira fazer uma iniciação científica no assunto, você vai investigar por quê, né? Eu posso fazer hipóteses, especulações, né? Eu posso especular, por exemplo, eu posso dizer da seguinte forma, aí uma hipótese, aí você precisa provar a hipótese, né? Uma hipótese que eu posso levantar é de que o discurso que leva ao feminicídio, né? Ou seja, o discurso violento que leva um homem a matar uma mulher, ele se alinha com o discurso do Bolsonaro. Não é que Bolsonaro causou, não é que Bolsonaro causa a morte das mulheres, não é que Bolsonaro causa as pessoas matarem as mulheres, é que o discurso de Bolsonaro se alinha com esse discurso misógino, né? Ou seja, o Brasil é um país misógino, isso é antigo, a violência contra a mulher, isso não é novo. Então, o que você vê no bolsonarismo, possivelmente, é um alinhamento, é uma validação, né? O Brasil, ele vem passando por muitas mudanças, né? Eu venho de uma família pobre, eu cheguei a ver violência contra as mulheres perto. Eu lembro de casos onde que teve até um caso uma vez que a polícia foi na escola para poder levar uma moça que acho que o marido dela havia agredido ela. Então era uma realidade que eu vi na minha frente, sabe? Então o Brasil é um país violento contra as mulheres, né? Minas Gerais, que é o meu estado, é um dos estados que mais mata mulheres, né, com o feminicídio. Então, ou seja, o que o discurso de Bolsonaro muito especialmente faz é validar algo que nós estamos tentando acabar, né? Para vocês terem uma ideia da bizarrice da coisa, foi somente em 2022, se não me falha a memória, que a lei da legítima defesa, né, da defesa da honra, acabou. Basicamente, a defesa da honra permitia que o homem matasse a mulher para defender sua própria honra. Isso é claramente um discurso cristão, né? Tá no Antigo Testamento, Novo Testamento, né? É tipicamente um discurso cristão, né? De que a mulher tem lá. Poderia ficar dando exemplos, 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 né? Então, acho que não é por acaso que você acha uma correlação positiva entre bolsonarismo, né, eleitores do Bolsonaro, e feminicídio. Novamente, não é que Bolsonaro causa a morte das mulheres, não é que Bolsonaro faça as pessoas matarem as mulheres, é que existe uma correlação e um alinhamento com o discurso. Porque todo político, o que o político faz? O político ele tenta se alinhar o seu discurso com o eleitor, né? Você tem os eleitores e o político vai tentando achar o que os eleitores querem, né? Se ele vai entregar aquilo, o político não, ele não se importa se ele vai entregar se ele vai entregar para as pessoas o que ele promete, mas ele quer se alinhar, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um deputado, né? Estava nas eleições e ele estava querendo meu voto, né? Eu sempre testo o som, né? Ele estava querendo meu voto e logo que ele percebeu, né? Logo que ele percebeu que eu sou uma pessoa logo que ele percebeu que eu sou uma pessoa que defendo a educação, que defendo o ensino, coisa e tal, ele começou com um discurso de ciência, né? Mas óbvio que ele não tinha esse discurso antes, né? Ou seja, ele se alinhou à minha fala, né? Então, o político ele vai se alinhar às pessoas, né? Então, então basicamente isso, né? Correlação não é causalidade. Então, quando eu falo nos meus vídeos, eu falo no meu livro Ciência para um Cientista, volume 2, Religião, de que existe uma correlação positiva entre violência e cristianismo,
eu não estou dizendo que existe uma correlação direta, né? Eu não estou dizendo que o cristianismo por si só ele causa a violência, né? Mas existe algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Lembrando, correlação é igual fumaça, né? A correlação ela está te dizendo que existe alguma coisa que vale a pena ser investigada, seja como uma bússola, né? Se você tem dois eventos que não tem nenhuma correlação entre eles, quer dizer que não tem sentido de você estudar aqueles eventos, né? Agora, se você tem dois eventos que são correlacionados, você pode tentar entender, por exemplo, qual é a profundidade dessa correlação. Lembrando que no meu livro Falácias, eu tenho um capítulo inteiro sobre diagrama de caixa, né? Para isso que serve o diagrama de caixa, né? É, é, toda, toda causalidade causa correlação. Mas nem toda correlação tem causalidade de primeiro grau, né? Causalidade de primeiro grau é conversão direta, né? Então vamos pegar para efeito de discussão o caso do galo, né? O caso do galo é interessante. Toda vez que o galo canta, o sol nasce. Isso quer dizer que o galo cantar causa o pôr do sol? Né? Óbvio que não, né? Tem casos famosos, por exemplo, suponha, por exemplo, para quem gosta de desenho animado, né? O Dragon Ball, né? Dragon Ball GT, né? Que é uma série do Dragon Ball Z. Tem um episódio no qual tinha um monstro, né? E esse monstro ele ameaçava as pessoas dizendo que ia causar terremotos, né? Só que o que depois ficou evidente é de que ele tinha um mecanismo que ele sabia que o terremoto ia acontecer, né? Então a barbana dele mexia, né? Era um mecanismo parece um mecanismo dele de defesa, né? Do animal. Então as batanas mexiam, né? Então não é que ele causava o terremoto, é que o terremoto estava correlacionado com as barbatanas deles, né? Então muito possivelmente quando você vê aí, no caso do galo, é que existe um ciclo circadiano, né? Ou seja, um ciclo interno do galo, né? Então o galo, talvez por questão de evolução, ele criou um ciclo interno, né, com hormônios, um relógio interno dele, um relógio biológico que está alinhado com o pôr do sol, né? Alguns estudos, por exemplo, mostram que se você, algumas pessoas fizeram esse estudo, eles mantiveram o galo entre cativeiro, né, no escuro, e o galo continuou cantando, né? Então não é que o galo sabe necessariamente que o sol vai se pôr. É um ciclo dele, um ciclo interno dele, né? Por exemplo, o caso das mulheres, por exemplo, tem alguns casos de mulheres, né, que o ciclo, né, menstrual da mulher é correlacionado com a lua cheia, né? Isso quer dizer o seguinte, que existe alguma correlação direta, né? Claro que não, na verdade sim. Mas aí você pode investigar, por exemplo, cientificamente falando, por que será que existe essa correlação, né? No caso do galo, muito provavelmente é um ciclo evolutivo, né? É um ciclo de evolução, né? É um ciclo que na verdade com o tempo, né? Lembrando que os organismos biológicos eles se adaptam ao meio ambiente, né? Que é o caso que a gente entra aqui, na verdade, novamente na religião, né? Que é sempre o tópico que eu estou falando muito, né? O criacionismo, o desenho inteligente, ele tenta dizer que a natureza se adaptou ao homem, né? Ele tenta dizer, por exemplo, que houve um Deus, que o Deus desenhou, é como se a natureza fosse um capacho do ser humano, né? A natureza existe para servir o ser humano. Lembrando que a Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala que a natureza existe para os homens fazer o que quiser com ela, né? Tem até estudos que mostram, que comentam que o cristianismo é um dos maiores inimigos da destruição ambiental, porque criou uma mentalidade de que a natureza é simplesmente uma espécie de extensão que Deus deu para nós, a natureza, como um mecanismo para a gente fazer o que a gente quiser. Ou seja, a natureza é um jardim dado por Deus, né? Então, ou seja, é, é, mas é o oposto, né? É nós que nos adaptamos à natureza. Então, muito possivelmente, o ciclo do galo, né? O galo canta quando o sol levanta, quando o sol se põe, porque ele deve ter evoluído para isso, né? O galo não sabe por que ele está fazendo isso, muito possivelmente, né? Tanto que os experimentos científicos mostrou que mesmo no escuro, o galo ainda canta. Então o galo não sabe por que ele está fazendo isso, né? Ele canta por causa do sol, mas não sabe por quê. Isso não é incomum nos animais, né? O gato, por exemplo, um gato, por exemplo, ele sabe cuidar do filhote, mas não existe escola de gatos para cuidar de filhote, não existe creche de gato, né? Mas os gatos sabem cuidar dos filhotes, né? Então, ou seja, é um instinto natural, né? O galo é a mesma coisa. No caso das mulheres, por exemplo, eu chutaria, né? Eu chutaria que tem a ver com algum tipo de evolução, né? Porque se você for pensar isso aqui, eu estou especulando, lembrando que correlação é feita para você especular, né? É especulação. Então, eu especularia que, do ponto de vista de evolução,
o melhor momento para a mulher, por exemplo, ter filho, né? Ou seja, ela ter relações, né, para ter filhos, né? Se a gente pensar que a espécie humana levou milhões de anos para evoluir, né? O melhor momento para a mulher ter ter relações, para ter filhos, seria na lua cheia, né? Que é o momento que é mais seguro, né? Se você parar para pensar, né? Então, ou seja, aqui eu estou especulando, novamente, né? A ciência, ela pode especular, né? O que você deve fazer depois é tentar comprovar, né? Existem debates, né? Por exemplo, a ideia de que existe essa ideia, né, que está sendo debatida, né, muito, né, de que explicar por que a Bíblia foi escrita como ela foi escrita, né? A Bíblia é cheia de agentes, né? Jó fala de agentes, de Bemute, Lavetã, Deus, o diabo, tudo aparece no livro de Jó, né? E por que que Jó tem tantos agentes, né? Uma explicação é o ser humano evoluiu para ver agentes, né? Mas isso tem sido questionado, né? Se seria verdade ou não. É uma especulação que a gente faz, né? Por que que a Bíblia criou tantos agentes, né? Jó, demônio, Deus, Leviatã, né? Tem o redemoinho, que Jó conversou com o redemoinho. Então, ou seja, são teorias que a gente faz especulações, né? Então, voltando para a gente poder, então, sempre lembrando, correlação não é causalidade, né? Ou seja, toda vez que você vê uma correlação, vai ter uma causalidade, mas não necessariamente de primeiro grau, né? Vai ter se duas coisas estão conectadas, o que você tem que fazer achar em qual ponto que elas estão conectadas, né? No caso do galo e do sol, muito possivelmente isso é bem antigo, né? Isso tem a ver com, muito possivelmente tem a ver com um mecanismo evolutivo, né? Ou seja, o galo evoluiu para responder à luz do sol, né? Então, é um mecanismo que já se perdeu, que a gente não vai conseguir. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a causalidade é zero, né? No caso do Sol, quanto maior o calor, maior o sorvete, né? Maior a venda de sorvete, né? Maior a venda de sorvete. Aí por quê, né? Porque o calor gera a mudança do comportamento humano, né? O humano passa a querer tomar sorvete. Agora imagine a situação no qual há uma fake news, uma desinformação sobre fake news, uma desinformação sobre contaminação dos produtos para fazer sorvete, né? Se houver uma disseminação de desinformação sobre a contaminação de sorvete, você passa a vender menos sorvete, porque o comportamento humano foi quebrado, né? Tem os casos mais famosos, né, que eu já fiz mais de um vídeo nesse canal usando inteligência artificial. Tem o caso da cegonha, né? Eles encontraram que, isso é um caso antigo, né? Eu já fiz mais de um vídeo sobre isso, que quanto maior o número de filhos em uma casa, né? Ou seja, quanto maior o ninho de cegonhas, né, em uma casa, né, os cegonhas por perto, se não me fala a memória, maior o número de filhos em uma casa. A pessoa pode concluir que cegonhas trazem filhos, né? Ou seja, quanto maior o número de cegonhas, maior o número de filhos na casa. Então, cegonhas trazem filhos, né? Não. Aparentemente, o motivo é de que, algumas especulações, é de que casas com mais filhos são maiores, que acaba criando mais espaço para as cegonhas fazerem os ninhos, né? Talvez pode até especular vai ter mais alimento, né? Mas eu acho que a causalidade aqui, ela basicamente não existe, né? Ela mais é a causalidade que é escondida, né? O comportamento humano, coisa e tal. Outra também curiosa, né, de que eles encontraram que pessoas doentes possuem menos piolho, né? Essa é bem legal. Mas o que acontece é que com a doença, se você está doente, você tem febre. Se você tem febre, os piolhos não querem ficar na sua cabeça. Então, a doença não causa. Então, não existe uma correlação entre ter piolhos, menos piolhos, estar doente ou não estar doente, né? Quando está doente, os piolhos pulam fora por causa da temperatura, né? Deixa eu só ver aqui, como sempre, né? Deixa eu só ver aqui, né? Como sempre. Eu sempre gosto de conferir o áudio, né? Então, o áudio tá bom. Então, a lição que a gente tem que ver aqui é que existe basicamente alguns tipos lembrando que eu gosto sempre de estressar isso porque eu quero deixar esse vídeo disponível até para os meus livros, né?
quando estiver escrevendo livros, eu quero poder citar esse vídeo, né, para explicar. Correlação, correlação é um sinal vermelho. Correlação está te dizendo que existe alguma coisa ali. Mas correlação não te diz que essa coisa existente, ela seja uma correlação, ela seja causal diretamente, né? Então, que é o seguinte, que se você encontra, por exemplo, uma correlação, isso quer dizer que você pode investigar aquilo, né? Aí lembrando, né, que toda essa bagunçada às vezes surge com relação à religião, né? A religião ela distorce completamente a realidade das pessoas, né? Como exemplo que eu dei anteriormente, né, a similaridade entre gatos, né, felinos, né, entre gato doméstico e tigres, né, por exemplo, é de mais de 90%, porque são felinos, né? A similaridade entre homens e macacos e gorilas também é mais de 90%. Só que você vê pessoas fazendo um batuque, por causa de quando a gente fala que gato, que humanos e gorilas e macacos são parentes, né, são próximos geneticamente, tem todo um batuque, né? Só que ninguém faz batuque, ninguém se incomoda se você falar que gatos e tigres são parentes, né? Do ponto de vista fisiológico, são muito parecidos. Se você comparar os tigres e os gatos, são parecidos. Se você comparar os humanos e os macacos, são também parecidos, né? São parecidos, né? Então, assim, o caso da correlação é a mesma coisa, né? Eu uso correlação nas minhas pesquisas há muito tempo. Eu sou engenheiro, então eu fiz 4 estatísticas mais ou menos na minha graduação. Então eu trabalho com correlação há muito tempo. Eu nunca vi pessoas ficarem reagindo dessa forma com relação à correlação, né? A pessoa parece, inclusive, pessoas com curso superior, né? Eu já tive professores, né? Engenheiros formados, né? Todos eles reagem da mesma forma, né? Quando eu apresentei os meus dados sobre as correlações que eu achei entre violência e cristianismo, né? Quanto maior a taxa de cristão, maior a violência no Estado. As pessoas não mostram curiosidade, né? Elas mostram uma reação rápida, né? Como se você tá errado. Tipo, a pessoa não mostra nem curiosidade, né? De saber. Por exemplo, a pessoa poderia se perguntar, mas talvez você tenha razão, né? Mas para mim, como ateu, eu nunca fui religioso, eu sempre fui agnóstico, apateísta. Essa correlação para mim não é estranha, né? Eu nunca estranhei essa correlação. Para mim, essa correlação era mais do que eu esperar. É só você olhar à sua volta, né? Quantos ateus você conhece, né? Eu pessoalmente não conheço nenhum ateu, nenhum agnóstico próximo, né? Todos os ateus agnósticos que eu conheço são de esses grupos online, né? Ou seja, próximos. Eu não conheço nenhum ateu e agnóstico, né? Então, ou seja, então não é difícil você concluir usando as suas informações de que a violência está sendo causada por cristãos, né? São cristãos que estão causando essa violência, né? Histórica, né? Você pegar a violência histórica do cristianismo, o Japão, por exemplo, né? O Japão ele é um país que historicamente é muito pacífico, né? Eu tenho, inclusive no meu livro Ciência para Não Cientista, volume 2, Religião, eu falo muito do Japão, né? No livro Falácias, também eu falo muito do Japão, porque o Japão é um caso curioso, né? O Japão é um caso curioso, né? O Japão não é um país que o Japão, ele não é um país que tem um histórico, um momento aqui, ó, só um momentinho, eu volto agora. Então, o Japão não é um país que tem um histórico, né, de violência, né? É um país extremamente pacífico, não tem circulação de armas, né? As armas são proibidas, a circulação de armas. Mas eu estudei alguns casos de violência no Japão, de extremismo no Japão. Os casos que eu encontrei, tem nosso blog Mente Ateísta, eu publiquei postagens, envolve o cristianismo, né? O Japão tem em torno de 2% de cristãos, né? Os casos, por exemplo, o rapaz que se explodiu lá no metrô, tem o caso do filho que matou o pastor porque a mãe deu todo o dinheiro que tinha para o pastor, né? Então, porque o cristianismo tem um histórico, né? Você pode pensar da seguinte forma, né? Eu gosto de pensar da seguinte forma. Suponha que você tem dois grupos de pessoas, né? Grupos de pessoas, duas comunidades, né? E essas comunidades podem entrar em conflito, né? Por causa de, às vezes, de recursos naturais, não importa qual seja o motivo que as pessoas vão entrar em conflito, né?
Agora suponha que essas duas pessoas têm crenças religiosas, né? As duas pessoas têm crenças religiosas, que são crenças religiosas opostas, né? Como islamismo ou cristianismo, ou tem crenças religiosas que são a mesma, mas com variações, né? Por exemplo, evangélicos e católicos, né? É a mesma crença, mas, mas tem variações. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte forma, ó, essa crença que as pessoas têm, elas ajudam a resolver o conflito ou ela piora o conflito, né? O cristianismo historicamente piora o conflito, né? O cristianismo ele tem essa coisa de eu contra nós contra eles, né? Só você olhar os inúmeros exemplos, né? Se você pegar, por exemplo, a Guerra dos 30 Anos, por exemplo, foi católicos versus protestantes, né? Raramente você vai encontrar isso com outras religiões como o budismo, né? Eu não consigo encontrar nenhum exemplo no qual o budismo gerou violência. Tem algumas exceções, né? Como Sri Lanka, Myanmar, né? Que são exceções, né? Ou seja, uma crença, né? As crenças, forma de pensar, elas têm que gerar uma espécie de pacificação, né? Se uma crença, os cristãos, eles tendem quando o cristão se ofende, a resposta dele geralmente é gerar mais violência, né? Que é, por exemplo, fazer aquela espécie de. Só olhar a abertura das Olimpíadas, né? Que os cristãos se ofenderam lá em Paris, lá na França. Aí fizeram tudo aquele batuque, aquilo gera violência, porque aquilo você faz com que você gera um discurso de ódio contra certas pessoas. E lembrando que a abertura das Olimpíadas não tinha nada a ver com os cristãos, era uma referência ao deus da guerra na literatura grega, e eles viram uma similaridade entre aquilo com. Eles viram a similaridade daquilo com a última ceia, né, de Jesus Cristo, né? Como se o problema é que eles não gostam de drag queen, né? Era porque as drag queen fizeram uma representação da última da ceia dos deuses, né? E o problema dela é com drag queen, né? Eles falam, nós estamos ofendidos, né? É igual o Sam Harris fala, né? Enquanto a gente tiver essa ideia de que a fé é a argumentação, a gente não vai evoluir, né? Mas eu me ofendi, mas por quê, né? A minha fé. Pronto, acabou. Você não pode falar mais nada, né? Agora, se você pudesse conversar com um cristão, né, você ia ver que no final ia acabar com. O problema no final não tinha nada a ver com a representação da última ceia. Tinha a ver com as drag queen, né? Com as drag queen que fizeram a representação nas Olimpíadas, né? Então o cristianismo ele tem essa coisa, né? Ele não é uma religião pacífica, né? Não é uma religião que traz o melhor das pessoas. É uma religião que historicamente esteve envolvida em violências, né, guerras, né, o crime de heresia, né, ou seja, heresia, né, o crime de todas as vezes que o cristianismo foi confrontado, a resposta foi violência, né? Hoje tem uma nova forma de violência, que é a violência jurídica, que é a violência quando um grupo cristão diz, eu estou ofendido, né? Aquilo gera uma violência em cadeia, porque o cristianismo ele tem essa coisa de, pela fé, você pode fazer qualquer coisa. Teve o caso lá, o que eu comentei nesse canal aqui, da professora que estava dando uma aula, né? E a professora estava ensinando que AC e DC mudou, né? Agora é depois da Era Comum e antes da Era Comum. Aí os cara fizeram um barulhão lá na Câmara dos Deputados, mas isso é uma violência contra o professor, né? Contra a cátedra, né? A liberdade de ensinar. Eles poderiam estar passando leis para melhorar as escolas, melhorar a educação. Os caras gastam energia e tempo para atacar o professor, porque o professor disse que agora antes da Era Comum e depois da Era Comum. Não é mais antes de Cristo e depois de Cristo, né? Isso é uma mudança internacional. O que eles fazem, né? Imagina a violência que essa professora sofreu, né? Imagina a violência que ela sofreu. Ela foi, muito possivelmente, ela deve ter sido atacada. Você acaba expondo o professor, uma pessoa que está trabalhando, fazendo o trabalho dela, por quê? Porque, eu me ofendi, porque deveria ser antes de Cristo e depois de Cristo, né? Aí foi a Janaína Pascoal, né? A Janaína Pascoal, que na época era deputada, o coronel deputado também se envolveu. Imagina a quantidade de energia, tempo, né? O pessoal usa a imagem deles, né? Usa a imagem pública deles como deputados, né? Para poder, em vez de falar de coisas importantes como o sucateamento do ensino público no Brasil, o fato que durante a pandemia muitas pessoas pobres não puderam estudar porque não tinha internet em casa, não tinha acesso a um tipo de estudo à distância. Então,
a distância entre o pobre e o rico no Brasil, que já era grande, durante a pandemia aumentou muito. Segundo alguns estudos, o Estado brasileiro não tem nenhuma lei para poder recuperar esse tempo perdido, né? O Estado não tem forma, o Estado as escolas não têm estrutura, o Estado não tem interesse, aparentemente, do ponto de vista jurídico, de recuperar esse tempo perdido durante a pandemia, né? Ou seja, a educação ela cria uma separação muito grande de pobre e rico, né? Só que os deputados, né, a Janaína Pascoal e o deputado Coronel, em vez de ele encontrar formas de melhorar a educação pública, eles ficam se ofendendo com o professor que ensina a CDC antes da Era Comum, depois da Era Comum, que deveria ser anticristo, depois de Cristo. Ah, estão nos ofendendo os cristãos. Não tem nada a ver com o cristianismo. Né? E isso é uma forma de violência. Se historicamente o cristianismo era violento porque ele usava força física mesmo, matava as pessoas, queimava as pessoas vivas, né, que ofendia o cristianismo. Hoje você tem a violência jurídica, eu já vi casos na Atheist Experience, a Trace Harry comentando eles fizeram um vídeo, né, sobre os testemunhos de Jeová. Era material público que eles disponibilizavam, né? E a testemunha de Jeová entrou na justiça contra eles, né? Ela comentou que para poder conseguir rebater o testemunho de Jeová, o custo é em torno de US$ 40.000 para você entrar na justiça para poder rebater os testemunhos de Jeová, né? Eles estavam falando de coleta de recursos para poder entrar na justiça. Você vê. Então, esse é o terror jurídico, né? Porque as religiões geralmente têm muito dinheiro, né? O cristianismo tem muito dinheiro, né? Doação, dízimo. Então, eles têm como entrar na justiça, eles têm como bancar advogados, né? E eu já vi um caso de um rapaz brasileiro que chegou à minha atenção, no qual os testemunhos de Jeová ameaçaram processar ele, porque ele era ex-testemunho de Jeová, e aparentemente ele entrou na justiça contra algumas coisas que aconteceram. Os caras ameaçaram processar ele, o cara estava assustado. Eu também ficaria assustado, porque os caras têm dinheiro para entrar na justiça, né? Uma pessoa normal como eu, como você, a gente quase não tem recurso para poder. Imagina, você pode entrar de graça por acho que tem um certo ponto que é de graça, né? Você pode usar defensoria pública, mas depois, para você continuar recorrendo, você tem que pagar. Então, você tem a violência jurídica, que o cristianismo está gerando agora, a violência de, estou ofendido, né? Que foi o caso das Olimpíadas, que foi o caso da professora que ensinou antes de Cristo, depois de Cristo, ela ensinou que é antes da Era Comum e depois da Era Comum, que é uma mudança internacional, não tem nada a ver com o cristianismo. O que acontece? Então, são essas formas de violência. Então, assim, quando eu falo nos meus livros, né? Quando eu falo nos meus livros que existe uma correlação positiva entre cristianismo e violência, eu estou falando de correlação, não estou falando de causalidade. Não estou dizendo que o cristianismo causa a violência diretamente. Mas pode se perguntar, se existe essa correlação entre cristianismo e violência, o que isso quer dizer na prática, né? Talvez a forma mais fácil de você entender isso é você prestar atenção de forma, ó, os nossos comportamentos são influenciados por crenças, né? As nossas crenças influenciam os nossos comportamentos. Se eu disser para você, por exemplo, de que existe um leão na sua porta, e você acreditar que tem um leão na sua porta, você não vai sair de casa. As nossas crenças, então, o que acontece? Então, a forma como as pessoas se comportam, né, com relação ao mundo, influencia o todo, né? A violência é resultado de pessoas interagindo, né? Como eu disse anteriormente, se você tem um conflito com uma pessoa e você pensa que essa pessoa é inferior a você, né? Essa pessoa ela não merece o seu respeito, a chance de você apelar para a violência é muito maior. É só você olhar o que está acontecendo em Gaza, né? Por que Israel trata o povo de Gaza da forma como eles tratam? Porque na cabeça deles o povo de Gaza não merece respeito, né? Então, se você está diante de uma pessoa que você respeita no mesmo nível, a sua tendência de apelar à violência é muito menor. Ou tem a mesma crença, né? Existe essa crença no cristianismo, que é escondida no cristianismo, mas de que para defender a fé, você pode fazer qualquer coisa, porque se alguém te ofende a sua fé, você passa a ter mais validação para isso, né? O bolsonarismo é um exemplo, né? O bolsonarismo, ele validou a violência, né? Até então, né? Qualquer forma de violência, né? A violência sempre foi mal vista, né? É, Qualquer pessoa que apela para a violência, em geral, essa pessoa não é elogiada, admirada, respeitada. Mas o bolsonarismo passou a validar a violência, né? A violência passou a ser válida, né? A gente passou a ter um novo nível de consciência coletiva, no qual a violência passou a ser aceita, né?
Isso vem, lembrando que é o nacionalismo cristão, né? Ou seja, o bolsonarismo é fortemente apoiado por cristãos, né? Então, ou seja, quando eu falo que existe uma correlação entre cristianismo e violência, e está no meu livro Ciência para um Cientista, volume 2, Religião, eu não me refiro a uma causalidade direta. Eu estou dizendo o seguinte, que existem fatores, né, que o cristianismo influencia que gera violência. Um segundo exemplo, eu já dei vários exemplos aqui, um segundo exemplo que já foi comprovado, já foi mostrado, que existe uma correlação entre repressão sexual e violência. Países onde a repressão sexual é maior são países mais violentos, né? E o cristianismo tem uma repressão sexual forte. Então não é que o cristianismo causa diretamente, é que a forma como o cristianismo funciona, né, os mecanismos do cristianismo causa violência, né? Um exemplo que eu acabei de dar é a repressão sexual. Talvez o segundo exemplo, né, que eu também já dei também, mas eu repito para deixar bem claro, é a ideia de que a fé pode ser defendida, né? Ou seja, a pessoa quando ela se ofende com relação à fé dela, ela se sente validada a reagir, né? Mesmo que seja de forma violenta, né? Ela se sente ofendida, ela se sente validada a responder aquilo, né? Mesmo que seja de forma violenta, né? Agressiva, né? Então, ou seja, o cristianismo não é uma religião que tem um histórico, né, de ensinar as pessoas a serem introspectivas, né, a pensarem, por exemplo. Pegamos, por exemplo, o caso, né, para efeito de discussão, o caso da perseguição dos cristãos na Síria, né? Os cristãos dizem que são perseguidos em vários locais, no Brasil, nos Estados Unidos e na França, o que é falso, né? Isso não existe essa perseguição dos cristãos, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem na França. Só que no caso da Síria, é verdade, né? Existe uma perseguição dos cristãos na Síria. Mas em vez dos cristãos pensarem por que estão nos perseguindo, né? De onde que vem essa perseguição? Não, eles nunca se fazem essa pergunta. A perseguição dos cristãos na Síria tem fatores históricos, né? Inclusive a Síria, o Império Sírio aparece na Bíblia, né? Então, o cristianismo não consegue, por exemplo, quebrar o ciclo da violência, né? Existem várias religiões, como o budismo, por exemplo, que eu estudei muitas vertentes do budismo, que você é obrigado a refletir sobre a violência, né? O Gandhi, né? Gandhi tinha muitas falas sobre violência, né? Por exemplo, alguns livros de budismo que eu já li, você tem algumas passagens, por exemplo, no qual eles falam o seguinte, que a violência é resultado de problemas internos que os pais não resolveram. Então, os pais passam a violência para frente. Então, existe um reconhecimento dentro de algumas vertentes budistas de que a violência ela é passada para frente, né? E a gente fala que algumas vertentes do budismo que eu estudei, eles falam que é meio que obrigação das pessoas quebrar essa corrente de violência, né? Então existe um reconhecimento da violência, né? E existe um reconhecimento de que a gente precisa quebrar esse ciclo de violência, né? Então esse reconhecimento da violência e do ciclo é reconhecido no budismo, né? Em muitas vertentes do budismo. E é também reconhecido que cabe a nós quebrar esse ciclo de violência. O cristianismo não tem esse mecanismo, né? O cristão, eu nunca vi um cristão se perguntar por que estão me perseguindo na Síria, né? A perseguição é real na Síria, né? Eles são minoria na Síria. Mas eles não fazem essa pergunta, né? Ou a pergunta, como que eu quebro o ciclo de violência? O que você vê é aquela coisa, eu não tô dizendo que a violência não existe, né? Eu não estou dizendo que a violência contra os cristãos é boa. O que eu estou dizendo é que esse ciclo precisa ser quebrado, né, em algum ponto. E o cristianismo não tem mecanismo para isso, né? O cristianismo é uma religião que cresceu na base da violência, né? As cruzadas, a cruzada, por exemplo, as cruzadas foram basicamente isso, foram cristãos massacrando muçulmanos. E a Síria, se não me falha a memória, é de maioria muçulmana, né? Acho que é Santo Luís, né? O Santo Luís, se não me falha a memória, ele foi santificado não porque ele era uma pessoa que estudava a Bíblia, né? Ele foi santificado porque ele matou o número máximo de muçulmanos possível. Então, ou seja, as cruzadas foram isso, né? Foi matança em massa dos muçulmanos, né? Então, se o cristão hoje vê a violência contra ele, é tanto que você não vai ver. Eu não conheço nenhum caso, né? Talvez tenha exceções, né? Acho que Mianmar é uma exceção, né? Mianmar acho que é uma exceção. Mas eu não conheço nenhum caso de budistas perseguindo cristãos, né? Eu não conheço, né? Acho que Mianmar é a única exceção. Mas sempre que você vê uma perseguição de cristão, serão dois grupos, né, que você vai encontrar. É meio que uma regra de dedo, né? Ou vai ser muçulmano, né, que vai perseguir o cristão, ou vai ser cristão perseguindo o cristão, né? Que é o caso, por exemplo,
que acontece em alguns países, já aconteceu muito no passado, né? A Guerra dos 30 anos era cristão versus cristãos. No Brasil, durante a ditadura militar, eram católicos perseguindo testemunhos de Jeová. Então, ou seja, quando os católicos foram para os Estados Unidos, né, os evangélicos perseguiram os católicos porque eles tinham medo que os católicos poderiam, meio que o Vaticano poderia mandar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi, o Brasil foi colonizado por católicos, né, os Estados Unidos foi colonizado por protestantes, né, então o que você vê é isso, né? Então, quando eu falo, né, que existe uma correlação positiva entre violência e cristianismo, eu não estou dizendo que essa correlação é direta. Eu estou dizendo o seguinte, que existe algo ali no cristianismo, né? E pode entrar outros fatores, por exemplo, né? Países menos cristãos, né, como a Suécia, por exemplo, uns países europeus, você tem uma educação maior, né? Educação maior gera menos violência, né? Países com uma comunidade, né? Deixa eu só conferir, mas já está fechando aqui, pessoal. Eu já estou partindo para o final. Eu vou conferir a última vez aqui, mas já estou partindo para o fechamento já, né? Para o fechamento da live. Como se... Lembrando que essa live é uma live especial, né? Eu não planejei, é uma live assim que eu fiz assim de forma espontânea. Eu não havia planejado. Eu gostaria de lembrar para vocês que todos os meus livros estão disponíveis na Amazon. O livro mais conectado a essa live, né, para quem tiver interesse, vai ser meu livro Falácias, né? Eu tenho um capítulo inteiro no meu livro Falácias sobre o diagrama de caixa, né, que é uma forma de você entender a correlação, né? Uma vez que você encontrou uma correlação, como eu disse, é como fumaça, né? Você sabe que tem alguma coisa ali para ser investigada. Então, aí você passa a investigar em qual nível que essa correlação está, né? Se, por exemplo, se você encontra uma correlação positiva entre cristianismo e violência, que é o que existe, eu já calculei isso, e esses resultados já foram replicados em outras fontes, a pergunta é, de onde vem isso, né? Por que os países cristãos são mais violentos, né? E por que os países mais seculares e com menos cristãos são menos violentos? A correlação não é necessariamente direta, né? Não é que o cristão ele seja violento individualmente, né? Não é isso, não é que o cristão. Se você pegar vários cristãos, são pessoas simples, né? Pessoas humildes, são pessoas. Eu conheço vários cristãos, né? Próximos. Né? A correlação não é direta. A correlação ela é uma correlação que acontece na sociedade, né? É a forma de pensar, né? Muitas vezes é a não valorização do ensino, né, de uma boa educação, de uma educação neutra. Muitas vezes é a validação da fé como forma de se ofender, né? Ou seja, eu estou ofendido, né? E aí a pessoa se acha meio no direito de retribuir, né? Porque para defender a fé existe uma validação social e até interna de que você pode reagir de qualquer forma, né? Então todo esse processo de violência ele nasce de várias coisas, né? Não tem um único fator, né? Então eu já dei para você alguns fatores aqui. A repressão sexual, já foi comprovada que aumenta a violência. Países com repressão sexual são países mais violentos. A baixa educação da população, que geralmente gera o cristianismo, né? Países, pessoas menos educadas, ou seja, com menos educação formal, tendem a ser evangélicos e evangélicos conservadores, evangélicos mais fundamentalistas. Já foi comprovado também essa pesquisa científica. Não é uma coisa que não é bem, já bem conhecido. Como eu comentei também no vídeo, a incapacidade da introspecção, né? Ou seja, a introspecção não é muito comum no cristianismo, né? O cristão em geral ele não consegue se perguntar, por exemplo, por que eu estou sendo perseguido, né? No caso da Síria, por exemplo, né? Qual é o histórico e como que eu posso acabar com essa violência? Se o budismo tem uma tendência à introspecção, o cristianismo não tem essa. O cristianismo é baseado em dogmas, né? Em crenças absurdas e estáticas, e não tem essa coisa de pensar, né? É, é, Tem também essa coisa de valorizar demais certos comportamentos que são arcaicos, né? Ou seja, não servem para o mundo de hoje, né? Então, pessoal, eu acho que é basicamente isso, né? Eu queria agradecer a todos pela atenção. Eu sempre reforço que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, em formato impresso, em formato Kindle, em formato e-book. Na live de hoje, que foi uma live especial, uma live que eu fiz de forma espontânea, eu falei para vocês sobre que causalidade é diferente de correlação. Né? Causalidade é diferente de correlação. Então, basicamente, eu falei para vocês sobre alguns comentários que eu recebi nesse canal, no qual algumas pessoas reagiram de forma mais forte e até mesmo mais defensiva quando eu falei que existe uma correlação positiva entre cristianismo e violência.
O Eduardo Banks também chegou a comentar isso comigo numa postagem hoje, né? E, claro, o Eduardo Banks foi muito mais produtivo e muito mais argumentativo do que os comentários que eu geralmente recebo, né? Então eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, né? Fazer essa live para poder explicar de forma bem definitiva de que quando eu falo que existe uma correlação positiva entre cristianismo e violência, eu não estou dizendo que existe uma relação causal direta. Eu estou dizendo o seguinte, que existem fatores nos países cristãos, né, que muito possivelmente levam ao cristianismo, ou mantêm o cristianismo, que também mantém a violência. Então, é, países com educação, com maior educação sexual, com maior educação da população, como a Suécia, muitos países europeus, costuma ter uma tendência menor das pessoas se manterem cristãs, né? Então a correlação é bem mais complexa, né? É um jogo de autoalimentação, é uma coisa que deve ser investigada individualmente, né? Não é uma correlação direta, né? Então basicamente é isso, pessoal. Eu agradeço a todos pela atenção e nos vemos nas próximas lives. Lembrando sempre que essa live foi uma live especial.